Bom dia a todos, são todos muito bem-vindos. Eu quero dar as boas-vindas de uma forma especial ao André Mota, da Igreja Batista do Estoril, o Meeting Point, que traz o preletor desta manhã, que é o pastor Carlos McCord. Ele é um dos pastores da Igreja Memorial de Alphaville, em São Paulo. Ele também é o fundador do Ministério Permanecer e é o autor dos materiais que começamos a usar agora nos grupos familiares. Então temos o privilégio de recebê-lo. Ele cedeu sem qualquer custo os materiais para os grupos familiares. Estamos muito gratos e gratos pela visita. Então, por favor, é um prazer receber o Carlos e poder ouvi-lo. E fique à vontade e muito obrigado. Obrigado. Tá bem? Obrigado, pastor. Prazer. Bom dia. É perigoso falar para um pastor que prega, fique à vontade. Eu entendo que tem limite nisso. Obrigado pelo louvor, tempo de focar em Cristo. Eu trago um grande abraço dos membros da Igreja Batista Memorial de Alphaville e da minha esposa Pamela. Quem me conhece um pouco sabe que eu falo muito da Pamela porque ela é a pessoa que mais me perdoou na minha vida inteira. Eu falei para o pastor Rodolfo no almoço essa semana que a única pessoa que eu acho que eu consegui ofender 490 vezes ainda está comigo. E a Pamela. Porque casamento é o lugar onde tem muito amor, mas também muito perdão, muito crescimento, muita obediência a Jesus. Eu queria falar com os irmãos hoje de manhã sobre um assunto que tocou profundamente na minha vida 25 anos atrás. Eu estava pastoreando nos Estados Unidos, a Igreja Batista em Hollywood, Flórida, que fica perto de Miami. É a igreja da minha infância, onde eu aceitei a Jesus. Passei 18 anos lá como pastor e também já passei 21 anos trabalhando no Brasil. Então, nesses últimos 40 anos tenho trabalhado nos Estados Unidos, também no Brasil. E naquela igreja eu passei por uma crise de liderança, uma crise emocional, uma crise na minha própria vida sobre a espiritualidade. E Deus me levou para João capítulo 15. As pessoas que me conhecem bem, eles falam assim sobre mim: Carlos só conhece um capítulo na Bíblia, João 15. Entendeu? E pode ser a verdade. Quando aprender a viver corretamente 15, eu vou para outro capítulo na Bíblia. Mas eles falam isso porque eu falo com tanta alegria dessa descoberta dessa palavra permanecer. Essa palavra permanecer. Então eu queria definir hoje de manhã, através de João 15, o que significa permanecer. E o título é assim: por que nos preocupar em permanecer? Então ele vai tentar me seguir, ore por ele porque é difícil me seguir. Então, mas obrigado pelo apoio também com o PowerPoint, a gente vai trabalhando juntos. Por que nos preocupar em permanecer? Mas antes eu queria fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é essa: quem aqui, por causa da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, acredita que seus pecados são completamente, permanente perdoados? Diga amém. Esse símbolo aqui, não é? Numa igreja evangélica, pode ser qualquer igreja evangélica no mundo que prega a Bíblia, essa convicção que Cristo na cruz foi perfeito e não precisamos acrescentar mais nada. É uma libertação, não é? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, em união de espírito com Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Isso é tão lindo que poderíamos ficar horas e horas e horas meditando sobre o sacrifício de Cristo que nos perdoou. Segunda pergunta: quem aqui, por causa da crucificação, sepultamento e ressurreição de Cristo, você acredita se você morresse nesse exato momento, você iria diretamente para a presença de Deus? Diga amém. É uma outra coisa impressionante, não é?
Eu não preciso passar por etapas para chegar lá na presença de Deus. O que Cristo fez foi tão perfeito que eu creio que eu, com todas as minhas falhas e meus pecados e as minhas deficiências, eu iria imediatamente para a presença de Deus. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Mas a terceira pergunta é a pergunta que para mim eu não tinha condições de responder com tanta convicção. E a pergunta é essa: quem aqui, por causa da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, acredita que neste exato momento uma vida perfeita habita em você? Diga amém. Você percebeu aquela pequena pausa? Uma vida perfeita vive em mim? Eu me conheço. Eu sou aquele Carlos que ainda pode odiar, sou aquele Carlos que ainda pode dar o troco para quem me ofende. Eu sou aquele mesmo Carlos que não ama sua esposa corretamente todo dia. Mas em mim vive uma vida perfeita. Você crê nisso? Por que isso é tão importante? É porque se você não acreditar que Cristo em nós é tudo, você não está deixando essa cruz fazer o que deveria fazer na sua vida, que é que Cristo não está mais na cruz. Ele habita em você. Amém? Ele habita em você para dar para você condições de manifestar o que Ele é. Ele habita em você, mas para inspirar você e guiar você. E em João 15, ele fala uma coisa impressionante para os seus discípulos. Ele fala assim: é melhor eu ir embora. Como é que pode ser melhor do que ter Jesus fisicamente presente? Ele precisava ir embora e morar em nós, fazer morada em nós, para que cada um de nós, em qualquer lugar no mundo, pudesse dizer: eu estou com Cristo. Ele está comigo. E pelo Espírito Santo de Deus, Ele habita em todos nós. Amém? Eu me lembro quando eu fui treinado para ser pregador. Fui treinado no sistema batista dos Estados Unidos, no meio de um grupo muito rígido, muito legalista. E eu aprendi que era meu papel, como pastor da igreja, de uma certa forma, colocar pedacinhos da vida cristã nas pessoas todo domingo. Através de ensino bíblico bem feito, eu olhava para a minha congregação e eu avaliava todo mundo assim, meio assim como pessoas inacabadas. Pessoas assim, faltando alguma coisa. Então eu, como bom pastor batista, que fui treinado no seminário, tentava fielmente, todo domingo, colocar alguma coisa da vida cristã em cada cristão. Mas eu percebi que já na segunda-feira eles nem lembravam da minha mensagem. E muitas vezes, em vez de fazer o que eu preguei, eles, como eu, têm boas intenções, mas problema na hora de executar a coisa. E eu cansei. Eu cansei do sistema, cansei da minha própria incapacidade. Eu cansei da pressão todo domingo, de repetir a dose, assim que fala, fazer melhor todo domingo. Eu cansei. E eu comecei a ficar à beira de um tipo de burnout, de um tipo de quase depressão. E eu comecei a pedir: Senhor, tem alguma coisa que eu não estou vendo? Tem alguma coisa que eu não estou vivendo? E naquela noite escura da alma, Ele me revelou que eu estava olhando para o cristão de uma forma errada.
Eu estava olhando para mim de uma forma errada. Eu estava olhando para minha esposa de uma forma errada. E ele mudou minha maneira de pensar. Então é super importante você entender como é que eu estou olhando para os irmãos hoje de manhã. Eu não estou olhando para os irmãos como pessoas que têm um defeito. Ou pessoas que precisam de uma iluminação minha. Para você melhorar um pouco a sua vida, experiência cristã. Não estou olhando os irmãos desse jeito mais. Eu estou olhando os irmãos como um irmão olha para irmão e irmã. E uma coisa que eu sei. Se Jesus habita em você, você não tem falta de nada. Porque tudo que Deus tem para você, que Ele revelou na cruz, Ele colocou em você. E eu sei que você não vive tudo isso. Porque eu também não vivo tudo isso. Mas não significa eu não viver tudo isso, que tudo não vive em mim. Eu creio que eu tenho tudo em Cristo. Colossenses capítulo 3 diz, Cristo é tudo. Está em todos nós. Em Cristo não tem homem, nem mulher, nem escravo, nem grego, nem rico, nem pobre, porque isso nada daquilo importa mais do que Cristo vive em mim. Então, quando eu prego para uma congregação hoje, eu vejo meu papel não como colocar algo dentro de você que eu sei que você não sabe, ou eu tenho que você não tem. Eu não quero criar uma pirâmide de quem eu tenho e você não tem. Eu quero uma vinha. Onde você tem exatamente o que eu tenho. A videira. Conectada com você. E quem conhece melhor vinhas do que o povo de Portugal. Entendeu? Vocês entendem bem melhor que eu entendo o que é a importância da videira no ecossistema e que Jesus está em você, você pode produzir o fruto que Ele quer. Um pensamento que eu tenho agora é assim. Tudo que Deus espera de mim, vive em mim. Se você pensar numa vinha, naquela época que ela foi podada e parece que ela está morta. Mas vocês que têm visto isso séculos e séculos e séculos sabem muito bem que quando ela parece morta, ela não está morta. Porque dentro dela já está começando a mover-se a seiva, que logo, logo vai brotar, e o fruto que o agricultor quer vai aparecer. Eu vejo os irmãos como ramos. Ramos. E pastorear ramos, ou cuidar de ramos, não é forçar para dentro dela alguma coisa, mas chamar para fora o que já vive nela. Então, meu papel não é colocar em você o que você não tem. Meu papel é inspirar você a dizer, eu tenho Cristo. Eu quero externar ou encarnar o que vive em mim. Mas eu sou uma pessoa que tem que fazer isso voluntariamente. Porque Jesus nunca me força. Ele me convida. E me convida. Então eu queria falar sobre isso um pouco com os irmãos. Então a pergunta é, por que nos preocupamos em permanecer? E essa é a resposta que Deus me deu. Permanecer, é a única maneira de nos tornarmos aquilo que Deus deseja que sejamos. Uma pergunta, quem aqui gostaria de ser a pessoa que Deus quer que você seja? Quem? Tem alguém que não quer? Eu nunca vi um cristão que não queria isso. Quem gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais ofender um outro ser humano? Diga amém. Eu quero. Eu gostaria de sonhar nesse Carlos que anda uma segunda milha, que vira a face, que fala sim e não, e só isso. Eu gosto dele. Eu gosto desse Carlos. E eu preciso entender que a única pessoa que pode fazer com que Carlos
seja o Carlos que Deus tem em mente, é a videira. É Cristo. Porque ele fala, sem mim. Dá para completar? Sem mim? Alguém pode me explicar o que significa nada? Não é difícil, significa nada. Quer dizer, não tem. Então, eu não posso produzir a vida cristã, eu só posso viver a vida cristã. Então, eu não vou pedir para você produzir isso, eu vou pedir para você viver isso. E eu sei que você quer. E eu sei que é difícil. Mas é mais do que difícil, é impossível. Mas com Cristo é possível. Um paradoxo. O trecho, eu vou ler uma parte do trecho, João 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, nenhum de nós, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, se eu colocar sobre vocês um peso de você perdoar, e eu digo para você, você tem condições de perdoar como deveria perdoar, por conta própria, eu estou mentindo para você. Sem o apoio da videira, esse perdão não chega. Paulo disse assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Alguém consegue identificar com isso? Você lembra daquela manhã, você levantou e você disse, hoje vou ser paciente. E quanto tempo durou? Não, tem que falar, hoje eu serei dependente. Hoje eu serei simplesmente receptivo. É diferente. Não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Então, esse desejo que você tem de amar sem parar, de perdoar 70 vezes 7, de viver em paz, esse desejo é a mente de Cristo que está em você. Essa é a sua mente verdadeira. Eu tenho certeza absoluta que todo cristão, você tem a mente de Cristo, e você sabe que não é a vontade dele você mentir, você sabe que não é a vontade dele você ficar bravo e maltratar. Eu sei que você tem essa mente. A questão é, como é que você pode unir essa mente com a realidade sua no dia a dia? É só permanecendo em Cristo. Então, o que significa permanecer? E a pergunta, o que significa permanecer? Vou te dar algumas ideias para você meditar. E aprender a desfrutar na pessoa de Jesus. É desfrutar. Eu acho que se você imaginar o ramo não é a fonte do fruto, mas é o canal pelo qual o fruto vai passar. Uma pergunta teológica, uma pergunta simples, mas importante. Você crê que existe falta de amor no universo? A resposta correta é não, porque Deus é. Então a coisa mais abundante que existe no universo é o amor. Onde está o problema então? O amor que existe em abundância tem que passar por nós. Nós fomos criados na imagem de Deus e para a glória de Deus. E a imagem de Deus aparece quando o amor é contínuo e generoso. Quando o amor é gênero e generoso, Deus aparece. Gosto tanto de uma história de uma menina que tinha 5 anos de idade, que estava dormindo na sua cama, e veio sobre a casa dela uma tempestade com relâmpago, com raios e barulhos, e ela se assustou, e ela foi correndo para o quarto dos seus pais para achar um refúgio, para se proteger no meio da tempestade. Achou um lugar entre mamãe e papai, e a menina não parava de se mexer.
Então, finalmente, o papai, que tinha que levantar muito cedo no dia seguinte, ele disse, filha, vai para sua cama, Deus vai cuidar de você. E ela não foi. E ela não parava de se mexer, papai, que tinha que levantar cedo, repetiu e disse numa voz um pouco mais forte, filha, vai para sua cama, Deus vai cuidar de você. E ela não foi. A terceira vez, ele falou com aquela voz de papai que não é mais negociar, é ir. Ele falou, filha, vai para sua cama, Deus vai cuidar de você. E ela falou naquela voz tão linda de uma criança tão pequena, papai, eu sei que Deus vai cuidar de mim, mas agora, papai, eu preciso de alguém que tem pelo. Entendeu? Eu falo isso de uma forma cuidadosa. Para o mundo, Deus é uma teoria. Mas desde Jesus se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, ele não é mais teoria para nós. Para você que foi amado por Jesus, ele não é mais um Deus invisível e longe. Você tocou no perdão dele, você tocou no amor dele. Amém? O problema é que nós temos que ter milhares e milhares e milhares de pessoas que conseguem ser o toque de Deus, a voz de Deus, só permanecendo. Só permanecendo, eu consigo ser uma manifestação que Deus toca, que Deus perdoa, que Deus vai à segunda milha, que Deus fala sempre a verdade. Desfrutar é viver num estado de satisfação plena. De satisfação plena. Em João 10:10 diz assim, o ladrão, Satanás, vem apenas e sempre para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu posso fazer uma pergunta sem condenar, mas é importante. Você está buscando essa vida plena ou crê que já a tem? Você tem ela. Cristo em você já é a vida plena. Agora, viver essa vida é uma disciplina diária. É uma experiência de ficar dependente para receber e repartir o que ele está disposto a passar por você. Você é um fiel ramo quando você descansa na presença da videira levantada e guardada debaixo do sol da palavra de Deus, e você começa a externar essa existência de Deus. Para mim, a palavra mais linda na língua portuguesa é a palavra satisfação. Como você está ouvindo, eu não só falo mal português de Portugal, eu falo mal português de Brasil também. Que Carlos fala em línguas toda vez que ele prega. E precisa de tradução e interpretação. Eu peço perdão por isso, mas estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Mas uma palavra que eu aprendi a apreciar muito é a palavra satisfação. Quando chegamos no Brasil, em 1979, eu e minha esposa Pamela, nossos 3 filhos, Kenny, Kevin e Raquel, eu tinha 28 anos de idade, eu era magro, tinha cabelo, mudou muita coisa nesse tempo. É cruel essa coisa chamada a idade. Então, eu cheguei no Brasil em 1979, e naquela época não tinha internet, não tinha Skype. Imagine um mundo desses, eu não tenho que imaginar, eu estava lá, eu vi isso. Eu sou tão velho que eu sou AC, antes de computador, antes de celular. Então, naquela época, demorava para ganhar notícias dos Estados Unidos. Eu sou fã de beisebol americano, me levou 9 dias para descobrir quem ganhou o campeonato. Hoje em dia, eu vou assistir ao vivo lá em casa. O mundo mudou muito. Quando eu cheguei lá no Brasil, eu estava super deprimido, longe da minha família, da minha cultura. E quem já mudou de uma cultura para outra sabe como você tem que reaprender tudo. A gente nem sabe comer certo, falar certo. Não é brincadeira mudar de uma cultura para outra cultura. E a primeira vez que alguém me convidou para jantar na sua casa, eu fiquei tão animado. Eu estava na igreja no domingo à noite e uma família brasileira viu eu deprimido e acho que tinha pena de mim.
E queria me encorajar. E falaram para mim em inglês. Eles falaram, venha na nossa casa, sexta-feira à noite, às 7h30 para jantar. Eu fiquei tão alegre que fui correndo para achar a Pamela. E a Pamela foi criada no Brasil. Ela é filha de missionários, então ela é mais brasileira do que americana. Eu pensei que eu estava casando com uma americana, mas lá dentro tinha uma brasileira escondida. E então eu fui correndo. Pamela, a família convidou a gente para jantar às 7h30. Ela disse, que legal, Carlos, vai ser super legal, uma família brasileira, quando convida, é uma festa, uma alegria. Eu falei, tudo bem. Eu falei, Pamela, mas 7h30 é muito tarde para jantar. Porque na cultura americana da minha infância, 5h30, todo dia, comer. 5h30, imagine, 5h30. Tenho saudades de um dia curto assim, 5h30. Aí ela diz, Carlos, ninguém chega em casa às 5h30 no Brasil, e a comida também não aparece do nada, alguém tem que trabalhar. Então, 7h30, ela fala, é muito cedo até para a gente jantar. Eu falei, puxa vida, vou ter que aguentar. Vou ter que me em jejum até 7h30. Aí eu não sabia que tem uma coisa no Brasil que eles chamam de lanchar. Tem aqui também? Tem. Então, lanchar é comer antes para não morrer antes. É isso que é. Então, eu descobri. Então, a Pamela não me deu lanche. Até hoje eu não sei por que ela não me deu lanche. Deu para os filhos, mas não para mim. Eu falei, Pamela, tudo bem, 7h30 a gente vai chegar lá na casa para jantar. Ela disse, Carlos, aqui no Brasil, convido você para jantar na sua casa e fala 7h30. 7h30 não significa 7h30. Eu falei, como assim? Tem outro relógio aqui? Como é? Não, ela disse aqui, eles estão dando uma tolerância de 1 hora. Aqui em Campinas, naquela região Campinas, 1 hora de tolerância. Em Pernambuco, só Deus sabe a hora que a coisa vai acontecer. O Brasil no sul do Brasil, 7h30 significa 7h30. Então você tem que compreender. Então eu falei, Pamela, tem que chegar às 7h30. Ela falou, Carlos, não podemos chegar às 7h30, porque a comida não vai estar pronta, nós temos 3 filhos pequenos e você não vai me apoiar. E ela tinha toda a razão. E eu falei, mas Pamela, eu nunca atrasei na minha vida. Para um americano, atrasar é um pecado. Então você tem que chegar na hora. Então descemos do carro às 7h30 em ponto na frente da casa. Eu tenho que arrepender isso cada vez que eu falo isso, mas eu forcei a Pamela a estar lá às 7h30 em ponto. Descemos do carro e a primeira coisa que eu vi foi grade na minha frente. Tem grade? As palavras assim, sim, grade. E na minha frente. Eu nunca tinha visto uma casa linda, tão linda, protegida por grade na minha vida, porque nos Estados Unidos a casa nunca é atrás de grade, só os riquíssimos, pessoas ricas que têm isso para proteger e ter privacidade. Mas o americano comum, você foi direto na porta, bate na porta, toca a campainha para se deixar entrar. Então eu falei, Pamela, eu estou com fome. E como é que a gente passa pela grade? Ela diz, você tem que bater palmas. Eu falei, Pamela, eu não vou ficar na rua aplaudindo, nada de bom aconteceu. Porque no Brasil, você tem aplaudir e você tem chamar. Aí eu fiquei na rua e falei, não vou ficar aqui como um louco batendo palmas. Então você faz. Ela bateu palmas. A pessoa apareceu, olhou para mim assim, por que você tem que ir tão cedo? E eu olhei de volta assim, eu estou com fome. Eles abriram a porta, entrei, sentei na sala de estar e fiquei lá, como o Pamela tinha dito, 1 hora. Aí todo mundo chegou, abraçando, beijando, e a comida apareceu na mesa. Eu fiquei, glória a Deus, vamos comer. Fui para a mesa, e eu estava com tanta fome, que quando a comida passou na minha frente pela primeira vez, eu fiz um prato enorme de comida, porque eu venho de uma família bem humilde em termos americanos, e a regra da minha casa era assim, pega tudo que você quer a primeira vez que passa, porque talvez não vai passar de novo. Então eu fiz um prato enorme, e comi muito rápido, e eu estava tão alegre. Eu olhei para a dona de casa brasileira e ela estava olhando para mim o tempo todo, meio assim, fiscalizando eu pensei assim. Então ela desapareceu para a cozinha, lá dentro da cozinha, trouxe outro prato igual, colocou na minha frente. Eu olhei para a Pamela e falei, Pamela, eu não estou com mais fome. E a Pamela disse, Carlos, você é missionário, pela glória de Deus, coma.
Eu falei, é tão sério assim, Pamela? Você vai ofender a dona de casa. Então tudo bem, eu vou comer. Comi aquela comida. Eu pensei que acabou. Ela desapareceu de novo, foi na cozinha, fez um outro prato, colocou na minha frente. Eu falei para a Pamela, eu vi nos olhos dela, pela glória de Deus. Então, eu falei, Pamela, como é que eu paro ela? Eu não entendi a cultura daquele momento. Ela disse, você tem que comer, pela glória de Deus, a comida, depois olhar nos olhos dela, dar um sorriso enorme e fala essa palavra mágica. Estou satisfeitíssimo. E nem falava português, ela me dá uma palavra dessas. Satisfeitíssimo. Comi, olhei para ela, dei um sorriso e ela parou. Aí eu falei para a Pamela, porque era tarde, quase 10 horas. Falei, podemos ir para casa? Ela disse, ainda não. Tem sobremesa. Eu falei, não posso. Ela disse, pela glória de Deus, cara. Eu comi 4 sobremesas. Aí o açúcar misturando. Então eu tava em sofrimento, literalmente. Eu falei para a Pamela, podemos ir para casa agora? Ela disse, ainda não, tem café. Eu falei, Pamela, eu não tomo café. Hoje você começa. Eu até agora nunca parei, então... Eu tomei café, eu falei, podemos ir agora? Ela disse, ainda não. O sinal não foi dado. Eu falei, que sinal? É coisa de cultura, que sinal? Eu falei, ela disse, é um sinal que todo brasileiro consegue captar, que sabe quando pode sair sem ofender. Até hoje não consigo captar esse sinal. Mas a Pamela, de repente, pegou o sinal, podemos ir. Agora, para o americano, ir significa ir. Mas na cultura brasileira, ir é um processo. Indo, é mais ou menos a ir, é uma coisa assim. Você levanta, beija todo mundo, anda 3 metros, repete tudo. Mais 3 metros, repete tudo. Levou 45 minutos ir. Agora, eu sei que é uma história engraçada. Qualquer pessoa que já passou por uma mudança de cultura sabe que isso acontece com todo mundo. O que aconteceu? Eu entendi naquela noite, a Pamela explicou para mim, quando uma família brasileira convida você para jantar, não é para matar fome. Não tem nada a ver com matar fome. É criar um nível de satisfação altíssima, compartilhada. E a dona de casa é treinada desde a infância a avaliar o nível de satisfação. E se não chegar lá, ela não deixa você sair da casa. Ela vai tirar mais comida, mais café, mais sobremesa, porque é a responsabilidade dela medir nível de satisfação. Agora, conta essa história para você, para uma coisa muito importante, se você consegue compreender comigo. O cristianismo não é um esforço, o cristianismo é uma satisfação. Deus não está tentando forçar você, Ele está tentando elevar sua satisfação. Pense num agricultor. O agricultor está olhando para a videira. Ele sabe que na videira tem uvas, que fazem vinho, que alegra o coração e completa toda a refeição. Ele sabe disso, mas ele tem que medir, olhando todo dia, o ramo, se a satisfação está passando. Como é que ele sabe disso? As folhas. As folhas, ele consegue perceber pela cor da folha, ele consegue perceber pela textura ele sabe quando o ramo está satisfeito. Então Deus não está tentando exigir de você o cristianismo. Ele está querendo elevar seu nível de alegria e satisfação. Por isso, as 3 características de uma vida cristã é receber. Isso é fé. Se alegrar. Isso é esperança. E o outro é o amor. A vida cristã não é esforço. É estar aberto. Quieto. Perante a voz, que é a voz. A diferença entre eu e Jesus é simples.
Ele estava completamente satisfeito em Deus 24 horas por dia e 7 dias por semana. Eu não. E Deus está olhando para mim todo dia dizendo, Carlos, coma, beba. Não sai da mesa ainda, Carlos. Você não está pronto. O sinal não foi dado. Quanto tempo você precisa gastar em meditação, em oração? O tempo necessário para você se alegrar e estar satisfeito em Deus. Para algumas pessoas, talvez isso acontece meio rápido. Comigo, não. A minha cabeça é tão dura, e tão atrapalhada, e tão ativa, que eu preciso de praticar disciplinas espirituais, não para ser espiritual, mas para deixar a minha espiritualidade passar. E não parar dentro de mim. Permanecer é desfrutar de algo que é dado para você de graça. Quando eu fui para aquela casa para jantar, se eu tivesse disso, posso pagar alguma coisa? No Brasil, teria sido a maior ofensa oferecer, pagar. Porque o convite incluiu tudo. Jesus disse, quem crê em mim nunca terá fome. Nunca. Quem crê em mim nunca terá. Se você tem sede, é porque você não comeu pela glória de Deus. Não é que Deus não coloca na mesa. Entendeu? Se você correr tão rápido para enfrentar seu dia que você não para. E eu não estou falando em horas como um pastor faz um tempo devocional. Estou falando em você sair de casa aberto. E andar um comboio, metro, regozijando e deixando Deus encher seu coração. Isso é permanecer. Agora eu não vou mais seguir o PowerPoint, porque o tempo voou, mas eu quero terminar. Obrigado, amigo. Espero que eu não assustei você demais. Tá bom, obrigado. Deixa eu só dar meu coração para os irmãos o que eu estou querendo dizer. Estou dizendo isso. Tudo que Deus exige de você, já vive em você. Olha a cruz mais uma vez. Todo o seu perdão, o símbolo é a cruz. A chegada de você lá no céu, perdoado, é a cruz. Mas o símbolo da sua espiritualidade é uma vinha. Se você compreender o papel de um ramo, você descobriu o segredo da sua vida espiritual. E um ramo não se defende. Um ramo, pense num ramo nervoso, já viu? Pensa numa ovelha nervosa, talvez você viu um correndo, mas não combina. A ideia é que para você externar perdão, você não produz o perdão. O perdão vem do perdão de Cristo que Ele compartilha com você todo dia. E você diz, Senhor, eu quero receber bem para repartir bem. Então, quero terminar ensinando para os irmãos a simplicidade da vida cristã. Agora, não sei se a cultura portuguesa gosta de participar. O brasileiro gosta, não sei aqui. Vamos ver. Você me confia em mim um pouco agora que poderia me ajudar? E colocou uma mão aberta assim? Porque eu vou te ensinar a vida cristã inteira que eu entendo. É muito, muito simples. Fala comigo. Receber. Agora levanta a mão. Se alegrar. E repartir. Mais uma vez. Receber. Se alegrar. E repartir. Vamos mudar as palavras agora. Fé. Esperança. E amor. Agora pense numa vinha.
Pense numa vinha. O que está acontecendo lá dentro? Receber, se alegrar e repartir. E repete todo ano. Milênios. 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 Porque foi assim que a vinha traz o vinho para a mesa. E a maneira que você melhora o mundo é em secreto. Comer e beber e olhar nos olhos de Deus e dizer: estou satisfeitíssimo. Agora ele diz: pode ir. Pode amar. Ficou muito mais fácil para mim. E vir para Portugal e conhecer as vinhas, eu estou crescendo na minha fé cristã. Então, vocês que estão fazendo o curso, espero que vocês possam aproveitar, mas se não, só uma pequena sugestão. Tem um aplicativo do Ministério Permanecer. É só procurar Ministério Permanecer e você pode fazer o curso também online, outras coisas. E obrigado, pastor, pela oportunidade de contar piadas na sua igreja e falar. É uma alegria poder estar com vocês. Permaneça em Cristo. E assim você será a pessoa que Deus quer que você seja. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar, mas vamos sentar só mais um minuto. Obrigado, o pastor Carlos Macord. Mas vamos continuar silenciosamente a refletir um pouco naquilo que ouvimos. O que eu vou levar para casa? Como é que eu vou me satisfazer no Senhor? Comer e beber do Senhor até ficar satisfeito, alegre e repartir, para poder repartir, dar fruto. O Senhor nos convida para uma vida de satisfação nele. E que Ele nos ajude a permanecer nele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ouvimos nesta manhã. E que Teu Espírito continue a trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Para que a nossa vida não continue a mesma. Mas para que sejamos tocados e transformados, para que aprendamos a permanecer ligados constantemente à videira, a Jesus Cristo, a fonte da nossa vida e da nossa satisfação. Por favor, Senhor, por favor. Obrigado porque em Ti temos satisfação plena. E a vida cristã que o Senhor quer de nós já está no nosso ser interior por causa do Teu Espírito Santo que habita em nós. Que possamos dar espaço para essa vida se manifestar e produzir frutos para a Tua glória. Que assim seja na vida de cada um, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom domingo e boa semana. Vão em paz.